Beleza? Boa noite, galera. Vou fazer um vídeo aqui, tentar ser o mais rápido possível, tá? Analisar o SP500, o fechamento do VIX, que também é um índice importante, que a gente não vem olhando ultimamente porque ele estava caindo, mas hoje ele voltou a subir, subiu 20% praticamente, acendendo um novo alerta aí pra gente no mercado, tá? O EWZ, que é o Ibov na NYSE, nos Estados Unidos, o Ibov em si, o índice, o dólar e talvez eu olhe um petróleo aqui para fechar. Mas antes, deixa eu falar sobre o que aconteceu hoje aqui, por que nossa bolsa derreteu e depois o porquê que a bolsa dos Estados Unidos derreteu junto. Já vem tendo um monte de ruído político no Brasil, né? Hoje foi o caso aí do vídeo do Moro, que segundo o pessoal aí da imprensa, ele confirma as denúncias que o Moro fez aquele dia que o Bolsonaro tentou interferir na PF e tudo mais. É o que já está todo mundo cansado de saber, mas isso trouxe bastante instabilidade para o mercado e foi somado a o Trump falando que pode ter juros negativos nos Estados Unidos. Juros negativos é horroroso para qualquer situação, tá? Ele está chamando de presente, mas pode chamar isso daí de presente de grego. Porque isso acaba com o setor bancário. Acaba com o setor bancário. Porque o cara que coloca, uma pessoa física, por exemplo, que coloca $1.000 para render com taxas negativas, ele vai tirar $900, né? Então, o banco lucra muito menos. E os bancos são responsáveis aí por grande parte do PIB americano e eles são uma parte bem considerável do mercado. Então, cortar a taxa de juros para o negativo seria algo assim, além de extraordinário, né? Um momento único na história que nunca aconteceu nos Estados Unidos e está acontecendo no resto do mundo todo. Então, ele está sinalizando que ele pode ir por esse mesmo caminho. Vai ficar bem ruim para o mundo inteiro, tá? E com isso, o Brasil deve ir nessa mesma linha. A gente já não está bem no fiscal se a gente bota juros negativos, o dólar vai disparar, porque não vai ter motivo nenhum para o gringo ficar no Brasil e a bolsa deve também começar a diminuir, porque sem o capital estrangeiro, o investidor local não sustenta a alta do Ibovespa, nem das ações. A gente tem hoje pouco mais de 2 milhões de investidores na bolsa. Isso é muito pouco. Sem o investidor estrangeiro, a gente não vai para lugar nenhum. Tá? Então, bora lá para o SP500. Bom, no começo do dia, na abertura, ele já abriu caindo devido a todos os ruídos e ele fez esse pivô. Este pivô aqui, certo? O que acontece? Esse pivô, quando ele foi confirmado aqui embaixo, ele ainda fez um pullback, ele foi, não pegou no primeiro alvo, ainda fez um pullback e iniciou a queda. Os alvos iniciais dele era próximo da LTA, primeiro alvo. O segundo alvo rompendo um pouquinho a LTA, mas como a LTA é muito longa, a gente pensa nela como uma região de preço que ele pode bater e voltar, né? Como a gente está falando de um LTA que vem do diário, de um gráfico diário, né? Então, os 5 minutos ele um time frame bem menor, então ele pode ter uma variação que na verdade no diário ele vai virar uma sombrinha, né? Ele passou direto do terceiro alvo do pivô, então a gente tem que olhar mais para trás, porque sempre tem um alvo. E qual que foi o alvo? Jogando aqui num 15 minutos, tá? Quando ele ultrapassa todos os pivôs, automaticamente a gente começa a pensar em um movimento maior. Então ele vinha nessa região de briga aqui, nesse retângulo, né? Dá para ver ele bem aqui, ó. Certo? E perdeu esse fundo. Então, este pivô, na verdade, virou um espelhamento desse fundo aqui. Certo? Então, este fundo, este movimento de alta foi espelhado para baixo, ele não sustentou, perdeu o fundo e veio testar LTA, rompeu LTA e veio perdendo alvos. Perdeu o primeiro alvo, passou igual manteiga, passou o segundo alvo e
está indo em direção ao terceiro alvo. Provavelmente no overnight ele vai buscar esse alvo aí. Beleza? Então, ficar de olho aí como que o overnight vai rolar. No 60, ele já passou da média de 200, passou da LTA, passou direto, né, igual faca caindo, passou da 200 e está indo lá em direção ao terceiro alvo. Não tem muito mais o que projetar aqui, porque a gente ainda não tem um pivô de baixa, mas é bem provável que esse movimento ele vai subir até 200 de volta e ou testar essa LTA. Uma LTA desse tamanho não fica sem fazer um pullback, tá? Pelo menos na 200 é certeza. No gráfico diário, a gente consegue ver aqui bem certinho onde que ele rompeu a LTA, certo? Ele vinha subindo aqui nesse canalzinho de alta, não superou a terceira retração de todo o movimento de baixa, né? Teve todo esse movimento de baixa durante a crise, veio se recuperando devido aos estímulos aí do Fed e agora rompeu essa LTA. Vamos ver se a 50 vai segurar. Ele está testando a 20, né? Passou um pouquinho dela, mas ainda tá em tempo dela segurar. Vamos ver se a 50 vai virar para cima para dar início a um movimento de alta, ou se isso daqui realmente vai se confirmar como um rompimento e ele vai vir buscar mais alvos para baixo. O VIX. O VIX é um índice que a gente não estava olhando muito, porque ele reflete volatilidade do mercado. Então, quando a gente começou aqui em fevereiro a ter uma volatilidade muito grande, bolsa entrando em circuit breaker, índice andando 1.000 pontos, 2.000 pontos por candle, aquela loucura, esse índice, que é o índice do medo, ele começa a subir. Ele começa a subir porque ele indica volatilidade, né? Índice de volatilidade do S&P 500. Quanto mais volátil um ativo, mais perigoso ele é. A gente chegou aqui a ter 85, quase 86 de VIX. O patamar histórico é da crise de 2008, que ele chegou a bater 95, 96. Tá? A gente chegou bem próximo. Ó. A gente chegou a 86, ficou faltando bem pouco para chegar no topo da crise de 2008. E agora, hoje, ele subiu 20% aí com essa queda do S&P 500, com toda essa indecisão, e deixou um candle de força para cima bem feio. Vamos ver como é que ele se comporta aí também durante os dias. Se ele passa de 40, já indica um cenário de estresse no mercado e isso já pode ser perigoso. O EWZ, que é a bolsa brasileira, para o gringo, né, quando ele quer comprar bolsa em dólares, ele vai comprar uma EWZ, que é uma cesta, está totalmente descorrelacionada com o SP 500, SP 500 que veio testar a última retração de FIBO. O EWZ não chegou nem na primeira, não tem força nem para sair dentro desse canalzinho, e a 50 vem embicado para baixo, a 20 já virou para baixo também, deixou um candle horroroso, e pode ser que a gente perca esse canalzinho. O nosso índice futuro, ele anda colado com o EWZ, tá? Os algoritmos leem eles como irmãos gêmeos. Tanto que, se eu jogar uns 5 minutos aqui, a queda que a gente teve durante o dia foi a mesma queda que a gente teve no índice aqui, certo? Então, eles são irmãos gêmeos. Então, ficar de olho aqui, vamos ver se ele vai perder esse canalzinho. Se perder, a coisa fica bem feia aqui pra gente. O IBOV, da mesma forma que o EWZ, só que um pouquinho mais. Ele também não teve força para vir testar as outras retrações ainda. Ele se mantém na primeira, tocou na primeira e não renovou máxima depois em momento algum, né? Deixa eu tirar esse FIBO aqui da frente para ver melhor. Ele tocou na primeira retração e já veio corrigindo a 50. Já vem bem bicada para baixo também, veio mais 45 graus, indicando bastante venda. Ontem ele testou a 50, não conseguiu, fechou para baixo. Hoje testou de novo,
e fechou bem para baixo, perdendo até esses fundinhos aqui. Esse pequeno movimento aqui, a gente pode ter aqui um pivô de baixa, tá? Para ele perder esse canal que ele vem vindo aqui, que é isso aqui que eu tenho desenhado. Ele veio, fez um fundo, corrigiu 50% e agora vem perdendo aqui o fundo anterior. Se esse fundo amanhã for perdido, confirma o pivô de baixo e a gente tem esses próximos alvos aqui. E esses próximos alvos aqui já ativam, né, essa figura, essa cunha que ele vem fazendo para mais quedas. Então tem que ficar de olho aqui nesses, amanhã principalmente no Ibovespa. O índice o dólar eu vou mostrar aqui no Trade, ele fica melhor. Eu tinha postado durante o dia este alvo pro dólar, né? Deixa eu colocar o preço. Este alvo pro dólar lá no 591. Ele veio aqui no último alvo deste topinho aqui, ó. Ele fez esse movimento. Eu tinha antes este pivô aqui. Ele passou. Eu puxei o FIBO um pouquinho mais para cima. Foi onde ele parou. O Banco Central fez uma intervenção aqui. O mercado nem sentiu. Continuou subindo. E como ele varou o último alvo deste pivô aqui, a gente puxa um espelhamento do dia inteiro para amanhã, que tem o 5,91 como alvo, né? Vamos ver como é que vai tudo depender de como que o SP vai rolar aí no overnight. Mas é o que tudo indica, ele vai abrir já perto aí dos 5,90 amanhã. O índice hoje, a gente tinha um pivô, a gente tinha um canal de alta, né? Antes dele iniciar a queda, ele estava preso num canalzinho de alta, que eu só consegui ver ele depois que eu tomei um stop aqui. Eu entrei aqui comprado, acreditando que ele ia romper a 200 e ir embora para cima. Desenvolveu um candle, chegou a dar 300 pontos, depois veio e me stopou. Quando esse canal rosinho rompeu, ele deu a segunda entrada. Eu estava trabalhando com este pivô de baixa aqui, certo? Eu tinha este movimento aqui. Veio aqui, subiu, deixou uma estrela cadente aqui bem na LTA que ele vinha testando e abriu queda. A venda aqui, eu tinha o primeiro alvo aqui, né? Tava bem fraco o movimento do dia, não tava dando mais do que 300, 400 pontos os movimentos. Então o meu alvo estava programado aqui, a entrada foi aqui, saída aqui, 350 pontos. Falei, tudo bem. Ele começou a corrigir, zerei, e aí veio a notícia, né? E o índice começou a cair. Projetei isso daqui para baixo, ele não segurou. Projetei deste pequeno movimento aqui, como se fosse um micro pivôzinho aqui. Ele continua indo para baixo. E aí, da mesma forma que eu fiz com o SP500, eu faço com o índice, né? Quando a gente não tem um pivô mais claro no movimento, ou eu pego esse movimento e puxo aqui para baixo, né? Acertando este topinho aqui, esse último movimento, a correção, né? Espero que ele bata aqui. Ou eu vou pegar o topo do dia, o fundo do dia e vou fazer um espelhamento. Que aí sim foi onde acertei o movimento. Tá até ruim de mostrar aqui porque o gráfico ficou distorcido por conta da queda grande. Deixa eu abrir ele mais aqui, fica melhor. Então a gente teve esse espelhamento aqui, essa alta do dia inteiro foi espelhada para baixo. Ele fez um reteste aqui na mínima do dia e voltou a cair. Eu achei que ele ia fechar aqui por conta do SP500, que durante o after aí continuou caindo, mas ele deu uma seguradinha aí. Depois do leilão de fechamento ainda fechou um pouquinho mais abaixo. Esse daqui foi o índice hoje. Certo?
O petróleo não tem muito o que falar, porque ele vem trabalhando nesse range aqui de 20 dólares até 30 dólares. Mas a Arábia Saudita, deixa eu ver o WTI, é 25 dólares. A Arábia Saudita cortou metade da produção de petróleo do mundo, mas ainda assim é muito pouco. O mercado não está consumindo, as empresas de aviação, que são as que mais consomem petróleo, estão tudo parada. A Avianca hoje entrou com recuperação judicial já, então eu acredito que vai precisar de mais cortes no petróleo aí para esse preço voltar a subir. E com o dólar a R$ 6 e o petróleo voltando a subir, porque se ele não subir, as empresas petrolíferas começam a quebrar, porque o custo de produção do petróleo hoje é maior do que 25 dólares, né? Ele fica em torno ali de 40, 50 dólares. Antes da crise ele estava 60, 70 dólares, né? Então tem um grande espaço aqui para voltar para cima. Se o barril de petróleo volta para 40 dólares, 50 dólares que seja, e o dólar a R$ 6, a nossa gasolina aqui fica muito mais cara, tá? Pode chegar até 7,50 o litro. Vira uma disfunção bem grande aí. O restante aqui acho que não tem muito o que falar mais. Beleza? Fiz o vídeo o mais rápido que eu pude aqui para ficar pequeno e espero que vocês gostem.